dia. Mais uma segunda-feira aqui com vocês. Quero desejar que vocês sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje com mais uma palavra do Senhor, um testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Todo esse tempo que nós temos andado com o Senhor, né? Então o Senhor me deu uma palavra hoje, nessa manhã, que fala no Salmo 41, que fala: bem-aventurado o que acode ao necessitado, porque no dia do mal o Senhor o livra. Então essa palavra, o Senhor está falando conosco nessa manhã, é que aquele que ajuda ao necessitado, no dia do mal o Senhor o livra. Aquele que faz o bem, no dia que o mal tenta entrar na sua casa, o Senhor não permite, o Senhor não deixa, né? Porque quando nós faz o bem, nós atraímos o bem de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, por isso que essa palavra, ela fala: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, porque no dia do mal o Senhor o livra. E eu não quero falar muito hoje, porque eu quero contar uma experiência para vocês, um testemunho do que Deus me ensinou durante essa caminhada com Ele, né? E também como Deus nos testou a nossa fé e nos provou, né? Ensinou para que Deus pudesse entregar aquilo que o Senhor tinha e tem para entregar nas nossas vidas, né? Então, como eu falei para vocês segunda-feira, que a experiência que eu tive com Deus, Deus me mostrou quando eu era para mim vir morar aqui nos Estados Unidos, né? E ali Deus me mostrou que tinha muitas missões ainda na minha vida aqui na terra, para Ele cumprir através da minha vida, né? E eu quero falar para vocês que depois do que Deus tinha me mostrado, a primeira missão que Deus deu para mim. Um dia na minha casa o Senhor me deu um sonho espiritual, que nós sabemos quando Deus nos dá um sonho, quando Ele é espiritual, né? Então Deus me deu um sonho, disse que eu morava em São Paulo na época, né? E ali eu ia visitar os meus pais, que meus pais moram no Ceará, Fortaleza. E ali quando eu chegava no lugar na cidadezinha, no povoado onde meu pai mora, eu vi uma multidão de gente ali, tipo uma festa, o pessoal muito alegre, feliz. E aquilo me chamava a atenção e eu fui até lá, né, para me ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, é como que fosse a época das festas juninas. E ali tinha uma fogueira, um fogo, e quando eu olhava naquele fogo, tinha um homem dentro daquele fogo. Aquele homem, ele já estava queimando até a cintura, o fogo estava sobre o corpo dele ali até a cintura, ele estava de pé, mas o fogo já estava queimando até a cintura dele. E ali eu vi o povo passava, olhava, dava risada, mas ninguém fazia nada por ele. E ali eu me aproximei daquele homem e fiquei olhando. E o que me chamou a atenção é que aquele fogo já estava queimando ele até a cintura e ele não se mexia. Ele estava ali de pé, parado. E quando eu ia estender a mão para ele, pegava ele e tirava do fogo. E depois eu despertei, né? Mas aquilo ficou na minha mente, né? Quando Deus nos mostra algo, Deus nos incomoda, né? Mas no momento eu não entendia o que era aquela visão e eu fui orar ao Senhor. O que era aquilo que Deus tinha me mostrado, o que Deus queria comigo através daquela visão. E ali Deus me mostrou quem era a pessoa que estava queimando naquele fogo. Na verdade era uma pessoa que estava vivendo uma vida, estava mendigando na rua, era um mendigo na verdade na época, né? E Deus me mostrou quem era a pessoa e Deus falou assim comigo: o fogo que você viu, ele dentro do fogo, é o sofrimento que ele está passando. E o fato de você ficar admirada porque ele estava queimando e não saía de dentro daquele fogo,
é porque ele não tem força para sair daquele sofrimento que ele está passando. Ele precisa de alguém que estenda a mão para que ele saia dali, para ajudar ele a sair daquele sofrimento. Por isso que no momento você estendeu a mão e tirou ele do fogo. Então, essa é a missão que eu tenho com você. Você vai pegar aquele mendigo, você vai trazer ele para dentro da sua casa e você vai cuidar dele como uma mãe cuida de um filho. Essa é a missão que eu tenho para você. E ali eu fiquei assustada, né? Porque eu não dependia só de mim, né? Eu falei, Senhor, como que eu vou pegar um mendigo e colocar dentro da minha casa? Os meus filhos não vão aceitar, meu esposo não vai aceitar. E o Senhor falou no meu coração, eu só preciso que você me obedeça. O resto eu me responsabilizo. E naquele dia eu fui para o culto com toda a minha família, mas eu falei para o Senhor, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, quer que eu faça isso, eu quero ouvir o Senhor falando na tua palavra, através do pastor. O pastor não sabia de nada, não contei isso para ninguém e fui para a igreja. E quando eu cheguei lá, aquele pastor, sem saber de nada, Deus usou ele na palavra e falou, tem alguém aqui que hoje ouviu a voz do Senhor. E se você ouviu a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Ali eu entendi que Deus estava falando comigo, né? Que Deus, era o que Deus queria mesmo que eu fizesse. Então, saímos do culto, eu fiz outro prova assim com Deus. Eu falei, Senhor, eu já sei, o Senhor já falou comigo, mas eu ainda quero... eu vou juntar toda a minha família e vou falar o que o Senhor está mandando eu fazer. E se todos eles concordar, eu sei que é o Senhor. Porque eu achava difícil minha família concordar, né? Pegar uma pessoa da rua e colocar dentro de casa. E ali terminou o culto, entramos no carro, eu, meu esposo e os meus filhos para ir para casa. Antes de nós sair, eu falei, eu preciso falar algo para vocês. E ali eu contei tudo que estava acontecendo para eles e a resposta que eles me deram foi essa. Se é Deus que está falando, não somos nós que vamos impedir. Ali eu tive a prova que Deus queria que eu fizesse aquilo mesmo. E isso era um domingo. Quando foi segunda-feira eu comecei a procurar aquela pessoa, né, que Deus queria que eu colocasse dentro da minha casa e cuidasse. E aquela pessoa estava longe, eu morando em São Paulo, e aquela pessoa muito longe, e eu comecei a procurar, ligava para um lado, ligava para outro, até que pedi ajuda da minha irmã também, que mora em Fortaleza, para me ajudar, e ali eu ligava, e ela ligava também para outro lugar, até que ela encontrou. E ali ela falou, eu contei para ela, ela falou para mim, olha, então se você quer ajudar mesmo, se apresse, viu? Porque essa pessoa tá muito mal, muito doente mesmo. Ele estava, então quando encontramos aquela pessoa, tinham achado ele na rua, muito doente, e uma pessoa tinha levado para casa dela, e ele estava tão mal que ela estava dando comida na boca dele. E ali de repente o Senhor tocou no meu coração já para me mandar comprar passagem dele de avião e a minha irmã colocar ele dentro do avião e eu receber ele em São Paulo. E ali nós fizemos. E quando eu fui esperar ele no aeroporto de Campinas, quando eu olhei para ele, isso foi domingo, quarta-feira ele estava dentro da minha casa. Mas quando eu fui receber ele no aeroporto de Campinas, que eu olhei para ele, Deus fez com que eu sentisse uma misericórdia muito grande daquela vida. Uma vida que estava um cadáver, né? De tanto sofrimento. Jogado na rua, não comia, dormia na rua. E ali o Senhor fez, eu senti um amor muito grande por aquela pessoa. E ali eu coloquei ele dentro da minha casa e fiz como o Senhor falou. Você vai cuidar dele como uma mãe cuida de um filho. E ali eu comecei a cuidar com um prazer, uma alegria muito grande, porque eu estava cuidando como eu estivesse cuidando de algo muito precioso de Deus, porque eu sabia que aquela vida era muito preciosa para o Senhor. E ali eu
comprei roupa, calçado, mandei cortar o cabelo. E isso, aquela pessoa, dentro de pouco tempo, se tornou-se um príncipe do Senhor, uma pessoa transformada pelo Senhor. E ali, essa pessoa, ela tinha dado tanto trabalho para a família dele, que a família tinha abandonado. A família desistiu de lutar porque a família achou que não tinha mais jeito, né? Então abandonou. Aí vivia na rua. Aí depois que ele recuperou, tava lindo, bonito mesmo, servindo ao Senhor, um dia eu levei ele para a igreja. Foi comigo, eu levava para a igreja, né? E um dia num culto, lembro muito bem, eu estava no culto com ele. E na nossa igreja, que eu congregava na época, um pastor jamais sairia do púlpito para vir lá no banco onde a pessoa estava sentada para falar com ele. E naquele dia que ele estava comigo ali na igreja, o Senhor começou a usar o pastor daquela igreja, ele veio até a ele e falou de uma maneira, Deus falando com ele, né? E as palavras que Deus falou com ele foi assim: olha, muitos dizem que tu não tem jeito, mas hoje eu, Senhor, digo, você tem jeito sim. E eu vou trabalhar na tua vida. Deus falando para aquela pessoa que era um mendigo, viu? Eu quero que você entenda isso. E falou: eu vou trabalhar na tua vida de uma maneira sobrenatural. Eu vou fazer de você uma bênção nas minhas mãos. E eu vou te dar tudo que você não tem. Primeiro eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou te dar emprego, eu vou te dar tudo, porque sou eu que estou cuidando de você. E nas minhas mãos tudo tem jeito. Nas minhas mãos não há causa perdida. E comigo você tem jeito sim. E ali eu fiquei maravilhada por tudo aquilo que o Senhor falou com aquela pessoa. E também fiquei feliz porque Deus me escolheu para cuidar daquela pessoa. E ali em pouco tempo, o Senhor cumpriu com tudo que tinha falado com ele. Primeiro o Senhor deu a esposa que cuida dele, cuida muito bem. Depois deu a esposa e já deu a casa junto, né? Depois deu o carro e fez dele um príncipe do Senhor. E hoje essa pessoa mora lá em Campinas, na casa que Deus deu, com a esposa que Deus deu e servindo ao Senhor, o melhor de tudo, servindo a Deus. E por isso que eu falei segunda-feira, que muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus mais ama. Muitas vezes nós vemos as pessoas jogadas na rua, comendo as latas de lixo, passamos, olhamos e seguimos o nosso caminho. Mas essas são as pessoas que Deus mais ama. Aquelas pessoas que estão desprezadas, que não tem ninguém por ele, como essa pessoa estava na rua, jogada na rua, vivendo na rua. Mas Deus estava ali com ele. Deus estava vendo o sofrimento daquela pessoa. E aquela pessoa não estava ali na rua porque ele queria. Como Deus me falou, sabe, ele está dentro do fogo. O fogo é o sofrimento que ele está passando. E ele não sai porque ele não tem força para sair de lá. Mas eu quero que você ajude. E ali eu fiz conforme o Senhor me mandou, me ordenou. E eu entendi que a missão que o Senhor tinha comigo era com os necessitados, com aquelas pessoas mais necessitadas. Porque o Senhor colocou um amor muito grande no meu coração por essas pessoas que não tem ninguém por eles. Essas pessoas que estão passando por sofrimento, grande sofrimento, e não têm força de sair de lá. Porque um dia eu também passei por esse sofrimento, não de morar na rua, de viver na rua, mas um sofrimento muito grande, longe da minha família, porque quando o meu filho, aconteceu um acidente com o meu filho, a primeira coisa que Deus fez foi me tirar do meio da minha família.
Por que que Deus me tirou do meio da minha família? Porque Deus queria me ensinar. Deus queria que hoje eu estivesse aqui falando para você que tudo que foi feito na minha vida foi o Senhor. Não foi outra pessoa, foi o próprio Deus. E a palavra dele fala que ele nem divide, nem dá e nem divide a sua glória com ninguém. Então, tudo que eu passei de sofrimento, de luta, de choro, eu venci. Hoje, para a glória do nome do Senhor, eu posso dizer que eu venci. No nome de Jesus. Mas eu venci porque foi Deus que me ajudou. Eu venci porque era Deus que estava comigo o tempo todo. Se nós for ver por todo o sofrimento que eu passei com meu filho e com toda a minha família, eu e meu filho teria tudo para nós ter entrado em uma grande depressão. Mas Deus nunca deixou. Porque eu sempre procurei me encher de Deus. Eu sempre procurei andar com meu coração limpo para que Deus pudesse entrar. Limpo, quando eu falo, é não guardar ressentimento, é não guardar mágoa, né? Então meu coração tinha que estar ali sem esses sentimentos que não são de Deus, para que a presença de Deus pudesse estar lá, para que Deus viesse e fizesse morada no meu coração. Outra coisa que eu vou falar para vocês hoje, que eu não falei no começo dessa série de vídeo, é que quando meu filho sofreu um acidente, que eu comecei a ver a glória de Deus sobre a minha vida, Deus agindo ali de uma maneira, não deixando faltar nada, suprindo tudo, mas a primeira coisa que Deus falou ao meu coração era que eu tinha que perdoar aquelas pessoas que tinham me causado tanto sofrimento, não só a mim, como principalmente ao meu filho. Era para mim perdoar aquelas pessoas que tinham tirado o direito do meu filho andar, como eu e você anda, né, com os próprios pés, né? E ali eu fui ali na prisão onde aquelas pessoas estavam presas e eu perdoei, para que Deus tivesse espaço na minha vida para trabalhar na minha vida e fazer o que Ele fez. E o Senhor me ensinou nunca guardar sentimento no meu coração que não seja de Deus. Outra coisa que Deus me ensinou, eu quero estar passando isso para vocês, é que o maior inimigo da nossa vida é nós mesmos. Porque nós temos um inimigo que é o inimigo das nossas almas. Mas ele só entra na minha vida se eu abrir a porta para ele entrar. Por que que o maior inimigo meu é eu mesmo? Porque eu tenho que lutar contra isso. Lutar para não deixar ele entrar na minha vida, não deixar ele entrar, colocar sentimentos no meu coração. A luta é minha, eu tenho que lutar contra mim mesmo, porque ele só entra se ele achar um lugar. Então, o inimigo não é as pessoas, não é o diabo, é eu mesmo. Eu tenho que lutar contra tudo isso, né? E eu louvo ao Senhor, porque durante essa caminhada com o Senhor, mais de 30 anos andando com Deus, Deus me ensinou muitas coisas. Eu creio, ainda estou aprendendo, porque a nossa vida, cada dia é um aprendizado. E às vezes eu falo para meus filhos, nós não podemos, claro que nós ainda hoje passamos luta, né? Nós temos luta no dia a dia, né? Mas nós não podemos deixar que nada e ninguém venha destruir tudo aquilo que Deus já construiu na nossa vida. Nós temos que estar sempre aberto para Deus entrar na nossa vida e fazer morada. Primeiro de tudo na nossa vida tem que ser Deus, precisa ser Deus, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai bem, tudo dá certo. Então essa palavra que eu tenho para você, faça o bem. Porque aquele que acode ao necessitado, no dia do mal, o Senhor o livra. Nós estamos vivendo um tempo de dias maus.
O mundo está vivendo dias difíceis, dias maus, mas o Senhor tem nos guardado. Nós estamos vendo as pessoas em desespero aí no mundo, com medo, mas nós estamos nas mãos do Senhor. No começo de tudo isso que começou, o Senhor falou conosco através do meu filho, que está da cadeira de roda, falou que ia vir muitas tempestades, mas não era para nós temer, porque nenhuma delas ia nos atingir. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, passou, eu creio que passou, a maior tempestade que estava sobre o mundo. Eu creio que Deus já jogou por terra, e não atingiu a minha casa, não atingiu a minha família. Por isso que eu falo para você, faça o bem. Por mais que as pessoas te façam o mal, faça o bem, porque você está fazendo para você mesmo. Quando eu faço o bem para alguém, eu não estou fazendo para ele, estou fazendo para mim mesmo, porque aquilo volta para nós. Essa palavra que o Senhor me deu nessa manhã, para me estar passando para você e te incentivando que você ande com o Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o bem maior na nossa vida, e que nós possamos sempre fazer o bem, por mais difícil que seja, porque tem hora que algo nos entristece, nos deixa angustiado, e dá vontade mesmo de fazer algo que não seja do Senhor, mas nós temos que lutar contra esse inimigo que é nós mesmos, para que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, com o nosso coração ali preparado para receber Ele em nossas vidas. Quero falar para você nessa manhã, faça o bem. Deus, Ele é o bem maior na nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe hoje, que o Senhor te guarde, assim como Ele tem nos guardado, nos protegido. Não importa o lugar que você está morando, porque algo que o Senhor me ensinou também, que a bênção de Deus, ela não está no lugar. Eu não sou abençoada porque eu moro aqui. Eu sou abençoada porque Deus está na minha vida. A bênção tem que ser na minha vida, não é no lugar. Então, quando Deus está conosco, eu posso morar no Brasil, posso morar aqui, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, eu vou ser abençoada, porque a bênção, ela precisa estar na minha vida. Quando Deus, ele chama Abraão, ele fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Então, nós precisamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, para que por onde nós andar, nós sejamos abençoados, porque a bênção precisa estar na nossa vida. Nós somos a bênção do Senhor. Amém? Então, que esse testemunho hoje, o que Deus tem feito na nossa vida, possa te edificar, possa trazer esperança para você que está desanimado, que está triste. Quero dizer para você, Deus é maior do que tudo isso. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e falar para Ele, Senhor, faz de mim a tua vontade. Porque quando nós andamos por nós mesmos, nós sofremos, passamos por coisas, sofremos mais, né? Mas quando nós andamos com o Senhor, Deus cuida de nós em tudo. Deus está sempre conosco, mostrando ali o caminho que nós devemos andar. Mostra para que nós não venhamos tropeçar, né? E que assim seja a tua vida a partir de hoje, que você possa estar entregando a tua vida nas mãos do Senhor, 100% nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você. Amém?
Quero orar por você para que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, nessa manhã, que hoje você tenha um dia cheio da presença de Deus, que a glória do Senhor venha se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, e que o Senhor possa cuidar de você assim como Ele tem cuidado de nós. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, nessa manhã eu quero te agradecer por tudo, Paizinho, que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom. Te agradecer, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor nos conhece o profundo do nosso coração. O Senhor conhece essas pessoas, Pai, que vão assistir esse vídeo, que o Senhor venha falar, Pai, de maneira profunda no coração deles, que eles possam entregar a vida deles nas tuas mãos. Que eles dê, Senhor, entreguem nas tuas mãos e deixe o Senhor cuidar deles, da casa deles, da família deles, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida e cuida muito bem, Pai. Por isso, Senhor, eu consagro mais esse vídeo, essa palavra a Ti, colocando diante do Teu altar, para que ela venha falar ao coração de cada pessoa que assistir, Pai. Que as pessoas venham conhecer o Senhor, venham conhecer o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. Abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.